Doutor Newton, a pergunta que eu quero retomar aqui nesse segundo bloco é a seguinte: a política está no judiciário ou seria o judiciário que está na política? Como é que o senhor avalia isso? Lívia, essa pergunta ela tem uma zona cinzenta. Porque, como eu falei anteriormente, o judiciário não foi em busca dos temas de ordem política. Esses temas de ordem política que desembocaram no Poder Judiciário em razão de fatores complexos, como mencionei, a própria omissão do poder público na implementação de direitos sociais. Então, o judiciário precisou, em algum momento, dar uma resposta à sociedade. Eu considero que isso é um movimento pendular, é um movimento que ele já foi a uma condição mais extrema, o judiciário que chegou o momento que o judiciário que fornecia o leito do hospital, o judiciário que fornecia o medicamento, o judiciário que decidia diversas outras questões que são pauta, na verdade, da política, mas eu acredito que... Até hoje é assim, né? Mas eu acredito que a gente está caminhando para encontrar um ponto de equilíbrio nessas questões. Hoje, os juízes já exercem uma maior autocontenção em determinadas temáticas, mas, como eu falei anteriormente, a judicialização da política não se confunde com a politização do direito. A judicialização da política é um fenômeno que o judiciário não tem como se furtar dele. Os temas chegam até o Poder Judiciário. A jurisdição, ela é, a princípio, inerte. Não é ela que vai em busca dessas demandas. As demandas chegam. Quando se fala em politização do judiciário ou politização do direito, isso é uma certa acusação em face dos juízes quando decidem questões polêmicas de que o juiz está sendo partidário ou decide em favor de alguma parte, ou então com uma motivação política. Mas a grande verdade é que esse tipo de crítica ela é natural quando o judiciário precisa decidir questões extremamente complexas. Acho que nós temos um sistema de controle das decisões judiciais no Brasil extremamente eficiente. Nós temos diversas instâncias, diversos recursos. Então, acho que o controle dessas questões ele é exercido no Brasil de uma maneira extremamente democrática. A judicialização da política, ela reflete novas demandas por direitos em países democráticos? Com certeza reflete. Veja bem, no âmbito do direito constitucional, fala-se em direitos de primeira, segunda, terceira e até direitos de quarta geração. Os direitos de primeira geração são os direitos clássicos, os direitos que foram assegurados especialmente após a Revolução Francesa, os chamados direitos individuais, direitos de liberdade, direito à vida, etc. E nós temos, especialmente no século XX, o surgimento de novas demandas, que são os direitos sociais, o direito à saúde, o direito à educação, os direitos de terceira geração, o direito ao meio ambiente, todos esses que dizem respeito ao interesse difuso da sociedade. E exatamente são esses direitos, a implementação desses direitos, que é uma tarefa extremamente complexa para a classe política, para o poder político, para o poder legislativo, para o poder executivo. E isso vem exatamente trazer uma certa pressão sobre o Poder Judiciário para que ele realize a tarefa que originalmente é das classes políticas. Então, daí é que nós falamos exatamente nessas novas demandas, nessas novas pretensões que são trazidas para o Poder Judiciário diariamente. Como é que o senhor avalia a imagem que a população brasileira tem do Poder Judiciário? Acho que nós podemos separar essa pergunta em duas perspectivas distintas. O primeiro aspecto, em relação às decisões do Poder Judiciário, ao conteúdo em si das decisões judiciárias, acredito que o Judiciário brasileiro, especialmente a Justiça Federal, ela tem uma grande credibilidade, uma grande postura de isenção, e isso é percebido diariamente pela sociedade, mas o Judiciário ele tem outras dificuldades, como é a sua própria atividade de gestão. Nós temos uma quantidade imensa, sem parâmetros no mundo, de ações tramitando no Poder Judiciário brasileiro, e isso, obviamente, gera uma certa ineficiência na oferta da prestação jurisdicional. Esse é um desafio e é algo que realmente leva a uma certa perda de credibilidade do Poder Judiciário pela dificuldade de oferecer um serviço jurisdicional a contento. Esse é o nosso grande desafio atual. É correto um ministro, juiz, desembargador emitir opinião política?
Na verdade, essa pergunta está respondida na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A Lei Orgânica proíbe expressamente que o magistrado emita opiniões, especialmente sobre processos que possam vir a chegar a seu exame. Então, isso pode inclusive gerar futuramente arguição de suspeição do magistrado em razão de pronunciamentos públicos que possam significar uma espécie de antecipação de sua visão acerca de uma determinada demanda, né, que ele poderá vir apreciar posteriormente. E acaba virando a questão da politização da justiça, né? Isso pode representar uma ameaça à democracia? Pode representar um risco de perda de credibilidade. Eu costumo dizer que o magistrado, a atividade do magistrado, ela não encontra legitimidade social a partir da posse no cargo. Na verdade, a legitimidade da atividade jurisdicional se dá a partir da fundamentação, a partir da postura do magistrado perante a sociedade, como ele se comporta socialmente, como ele decide, se há uma coerência nos seus julgamentos, se há uma previsibilidade de suas decisões a partir do respeito dos seus precedentes e dos precedentes das cortes superiores. Então, esse conjunto de fatores é que dá legitimidade à atividade jurisdicional. Quando um magistrado sai desse caminho, obviamente, há uma perda de credibilidade e, portanto, o risco de uma perda de legitimidade dos próprios pronunciamentos que ele venha a emitir. A Constituição Federal diz que os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. Diante disso, qual a avaliação que o senhor faz do momento atual que a gente vive no país? Vivemos um momento, no mínimo, confuso, né? Um momento em que é preciso se restabelecer a pauta política do país. O Congresso precisa retomar os seus trabalhos e é preciso que haja muito diálogo entre as instituições, exatamente para que se possa implementar essa harmonia entre os poderes que o Constituinte previu. Então, há necessidade de que realmente haja esse debate, um debate interinstitucional, para que cada poder possa efetivamente retomar as suas atividades, o curso normal de crescimento do país, de forma a atender realmente aos reclamos da sociedade.